Senhoras e senhores, segunda-feira, 22 de setembro, 7 horas, 7 minutos. Vamos lá, falar meia horinha sobre emagrecimento, que nem a gente estava falando. E a gente estava falando semana passada, eu terminei em emagrecimento com exercício. E aí algumas questões de exercício apareceram, principalmente nos comentários. Então alguém falou assim, mas essa bicicleta que você faz é para emagrecer? É e não é. Fazendo um resumo muito rápido sobre exercício aeróbio de baixa intensidade e que entra, por exemplo, no aeróbio em jejum, que é uma técnica que o pessoal também gosta, porque você se sente mais leve, porque você se sente melhor, né? Eu acho que é importante eu falar um pouquinho para vocês de exercício nessa área, porque talvez amanhã seja legal falar para vocês sobre jejum e emagrecimento. Mas deixa eu focar no que foi esse comentário aqui. O João Pinheiro da Costa. Esse cardio nessa intensidade ajuda a emagrecer? A Valéria acertou. A Valéria falou disciplina. Sim, é uma das coisas que mais faz diferença, de você fazer a coisa bem de forma consistente. Tatiana Dani também. Rubem Vitória, ele falou, conselho, dá uma parada no cabelo e barba, tá parecendo desgastado. Meu filho, eu tenho 46 anos de idade, se eu não parecer desgastado, é porque eu sou um vampiro do, sei lá, Jesus amado. Fora que as últimas 2 semanas foram porrada aqui, viu? Nossa, quanta viagem, quanta coisa. Então vamos falar desse aeróbio de baixa intensidade, né? Vamos falar desse aeróbio em jejum. Qual é a diferença, né? O que acontece? Então eu falei para vocês, minha escolha de acordar e fazer aeróbio é para acordar, né? É justamente para acordar, porque eu treino cedo, né? Então eu acordo fazendo exercício. Aí por que você acorda fazendo exercício? Demora um tempo. Então, quando a gente faz exercício, a gente aumenta a liberação de adrenalina, noradrenalina e serotonina. Não é o caso disso aqui. Esse é um exercício bem leve que obriga você a arrumar a própria motivação. Quem faz às vezes de neurotransmissores estimulatórios, para mim, é o café, né? Então eu subo na bicicleta, começo a pedalar, né? Fico numa frequência de mais ou menos 90 batimentos, 100 batimentos, é bem baixinho mesmo, não é para ser significantemente relevante no momento que eu estou fazendo, é para ter um efeito somatório. Então, quando você faz lá 1 hora de bicicleta por dia, por N meses ou anos, o seu físico fica diferente. E também é uma saída, pessoal, que não é aquela saída desesperada de emagrecer, né? Eu vejo o pessoal querendo emagrecer, eles não começam pela dieta, vamos ser sinceros. O pessoal quer, não, eu vou começar a treinar, eu vou fazer academia, aí eu vou emagrecer. Fazer academia. Acho que é a frase tradicional, né, das pessoas, né? Fazer academia. Então, a questão é que o exercício por si só, nem esse nem nenhum vai fazer você emagrecer se você não mudar o que é a tua matriz alimentar. Tá? A ideia é, se você coloca com a sua alimentação uma quantidade excessiva de calorias na sua rotina, vai ser praticamente impossível de você vencer isso com exercício. Ah, mas eu gasto muita caloria. Cara, um treino porrada, meu, forte, 1h30, 1h45 minutos, mas assim, no talo eu gasto, o relógio ele mede 750 quilocalorias. 750 quilocalorias, dependendo do tipo de refeição que você fizer no almoço, jogou fora. Se você comer um Big Mac, são 1000. Acabou. Matou o seu super treino. Então, não tem muito aquela história do, ah, não, eu treinei, eu posso. Assim, você não precisa treinar para poder. Você pode sempre, você é um ser humano, você tem escolhas próprias, liberdades, né? Então não tem que pedir autorização para ninguém, para você comer o que você quer. Então, poder você pode sempre. Então fique feliz por isso. Tá? Isso é uma coisa muito boa. Né? Não é bom saber que você pode sempre. O problema é você saber se você deve. E aí que está o grande desafio moral da questão. Porque quando a gente começa a ir para a parte do emagrecimento, ela não é a constância daquilo que você faz, é a constância daquilo que você deixa de fazer aquilo que você gostaria. E o que a gente gostaria? Viver comendo o que a gente gosta de comer e não necessariamente aquilo que faz bem pra gente, né? Essa é uma coisa importante pra gente olhar pra frente e seguir e conseguir chegar onde a gente quer, né? Porque o objetivo no final não é necessariamente você dar conta de treinar grandes quantidades de treino, grandes intensidades de treino, na verdade. O X da questão é você conseguir fazer uma quantidade fixa de treino, só que por muito tempo. E que isso acompanhe a forma de você
ser alimentado também. Então essas coisas sempre estão ligadas. Quanto ao aeróbio, né? O aeróbio é importante para quem quer emagrecer. Bom, primeiro porque ele melhora a sua condição metabólica. Pensa que o aeróbio é a musculação da mitocôndria, se isso faz sentido para você. E vamos lá, tô falando de mitocôndria pra caramba e agora que eu me toquei, né? Será que todo mundo sabe que é uma mitocôndria? Ou lembra do colégio que é uma mitocôndria? Mitocôndria é a organela que fica dentro da célula, de todas as células. E essa organela, ela é responsável por processar energia para nós. É como se ela fosse uma usina de força dentro das nossas células. Tá? É o que diferencia, por exemplo, a gordura branca da gordura marrom, se você já viu esse termo alguma vez na sua vida. A gordura branca, ela é branca porque ela não tem mitocôndrias, né? A gordura marrom é marrom porque ela tem muitas mitocôndrias, que é a gordura original. A gente nasce com muita gordura marrom, pouca gordura branca. Por quê? Porque a gordura branca é uma divisão celular forçada, né? A gordura marrom é a gordura normal que mantém o nosso metabolismo. Se é pouco ou muito, isso também depende de genética, né? Então 30%, né, vem da nossa genética. Então não quer dizer que ninguém nasce com 3% de gordura, né, meus queridos? A gente nasce com aquilo que a gente tem geneticamente determinado pela nossa família. Quando a gente fala de parte metabólica, principalmente da nossa mãe. A mitocôndria é essa organela especial, né, que faz a gordura marrom ser marrom e a gordura branca ela ser branca porque ela não está presente. E é isso que é uma tentativa, por exemplo, da indústria farmacêutica criar uma medicação que seja capaz de amarronzar a gordura branca. Ou seja, trazer mitocôndrias para a gordura branca. Por quê? Porque quando você traz mitocôndrias para a gordura branca, elas ficam uma gordura metabolicamente ativa, mais fácil de ser queimada, sem capacidade de fazer grandes estoques. Então a gente cria uma forma de liberar essa gordura. Agora, existe uma coisa que faz esse amarronzamento da gordura, né? Uma das coisas é aeróbio. Aeróbio faz amarronzamento de gordura. Aeróbio em jejum faz amarronzamento de gordura. Mas entendam, isso é um trabalho metabólico, tá? E é um trabalho metabólico que faz com que você tenha uma gordura que é capaz de liberar energia com mais eficiência. Se você libera energia com mais eficiência, o que acontece? Você emagrece. Desde, claro, que você não esteja consumindo a mesma quantidade de energia, né? Ou então que você esteja consumindo mais do que aquilo que você deveria. Estamos claros nisso? Entendemos a questão da gordura, entendemos a questão da mitocôndria. Então vamos voltar para o aeróbio. Quando a gente faz aeróbio em jejum, por exemplo, a gente coloca essa mitocôndria em mais estresse ainda. Por quê? Porque para você conseguir fazer uma coisa chamada beta-oxidação, que é usar a gordura que você tem disponível para conseguir queimá-la ou para você conseguir utilizar como energia, você precisa de carboidrato. Ora, estou aqui fazendo aeróbio e estou de jejum. E eu jantei ontem, era 8 da noite. Eu estou há 11 horas de jejum. Algum estoque de glicogênio, tudo bem, eu tenho. Só que o ritmo desse aeróbio é um ritmo muito baixo, é um ritmo muito leve. Então, como eu falei para vocês, ele não faz com que você libere adrenalina, noradrenalina, serotonina. A aplicação imediata disso é que vai sobrar para a mitocôndria ter que dar conta de arrumar energia para que esse exercício aconteça. Como é um exercício muscular de muito baixa intensidade, eu não vou criar grandes danos ao meu metabolismo. Só que a mitocôndria, ela vai ficar estressada, entre aspas, ali no meio, querendo funcionar e sem funcionar porque não tem carboidrato suficiente para isso. Tem lá de 5 a 7 gramas de glicose na minha corrente sanguínea, igual tem na sua, né? É isso que a gente tem. A nossa glicemia é uma coisa bem menor do que a gente imagina, né? E o que ela reflete, na verdade, não é o quanto você tem de energia disponível, é como está seu equilíbrio. Então, por isso que se você está com uma glicemia ou alterada para cima ou alterada para baixo, você não deve fazer exercício porque você está numa situação desequilibrada metabolicamente. E se você está desequilibrado metabolicamente, a ideia, ou o que pode acontecer, é que você pode passar mal nesse exercício, né? Hipertensão principalmente. Então, se você tem hipertensão, uma das coisas que a gente não recomenda, né, aliás, é proscrito, é você ir treinar hipertenso.
Por quê? Porque quando você treina, você aumenta a sua demanda cardíaca, isso faz a sua pressão subir ainda mais. Quando a gente está em condições fisiológicas, tudo bem, a pressão sobe um pouquinho, mas não é uma coisa sem controle. Se você já fez alguma vez um teste ergospirométrico, você sabe disso. Você tem uma pressão, por exemplo, 12/8 tradicional. E aí, num teste ergométrico, você pode chegar a 14, 15, né, de pressão sistólica. A pressão diastólica, o ideal é que ela não mude, né? Se a sua pressão diastólica ela aumentar, quer dizer que é uma péssima adaptação ao exercício, né? O ideal é que ela se mantenha, às vezes até abaixe, tá? Mas a pressão sistólica, ela sempre aumenta. Só que quando você tem uma pessoa hipertensa, o quanto essa pressão sistólica aumenta não é controlável. Então, se ela chega lá 15/9, que não é muita coisa, só que ela começa a treinar, essa pressão vai parar em 17, pode chegar a 20, 22, e aí você pode ter uma AVC, um infarto. Por isso que a gente tem que cuidar do que é a nossa pressão arterial. Mas vamos voltar para a glicemia. A glicemia é mais ou menos isso. A glicemia ela indica que existe uma desregulação e que ela precisa ser resolvida. Senão, não só seu desempenho, mas a sua saúde também vão estar numa situação de desequilíbrio. Portanto, o resultado que você quer dificilmente será atingido. Tá? Entendemos isso? Entendemos glicemia? Sabemos, então, porque que é importante que a nossa alimentação ela seja uma alimentação que favoreça uma euglicemia, que você tenha uma glicemia adequada, nada de altos e baixos, né? Então não adianta fazer aquela hipoglicemia noturna, chegar em 40 de glicose, aí depois de manhã está com 150, e aí fica nessa briga, né? Tá em jejum, 30, vai comer o almoço, vai fazer seu almoço 180, né? Então isso é ruim, né? Quando a gente tem aqueles monitores de glicemia, né? O que tem aqui no Brasil é o Freestyle Libre, né? A gente tem aquele modelo Libre 2 agora, que ele fica transmitindo direto via Bluetooth para o seu telefone, né? E mostrando para você como está a sua glicemia, né? Aquilo lá é uma das coisas que você fala assim, mas a glicemia média, né? Vamos supor que você tem uma hemoglobina glicada aí de 5,2, excelente, né? O que é uma das coisas que você vai... O que você vai olhar? Você vai olhar, por exemplo, o que é a sua variação glicêmica ao longo do dia. Se a tua variação glicêmica está parecendo um eletrocardiograma, a tua dieta está horrível. Você tem que trazer ela para uma flutuação bem baixinha. E é legal porque quando você tem um recurso como esse, um monitor glicêmico, você começa a perceber que tipo de alimento ele bagunça mais sua glicemia e que tipo de alimento ele permite que ela fique mais estável e possa trazer para você uma condição de ajuste metabólico mais resistente. E isso é uma coisa importante. Vamos voltar na mitocôndria. Quando você está em jejum, você faz exercício aeróbio de baixa intensidade, não alta intensidade. Então, você não vai fazer exercício tipo HIIT quando você está em jejum. Se for fazer um HIIT em jejum, você vai passar mal pra caramba. É isso que vai acontecer. Então, não é esta a ideia. A ideia é que você faça um aeróbio de baixa intensidade. Por quê? Porque esse aeróbio de baixa intensidade, ele vai ficar lá, minando a mitocôndria, forçando a mitocôndria, fazendo ela dar um jeito de trabalhar. E aí o que ela vai fazer? Ela pode fazer duas coisas. Diante dessa agressão, ela pode fazer biogênese mitocondrial, ela pode se dividir. Lembra que a mitocôndria ela é uma organela independente da maquinaria celular e que a sua mitocôndria, o seu metabolismo é tão bom quanto o da sua mãe é. Por quê? Porque nós herdamos nossas mitocôndrias da nossa mãe. Ou então, essa mitocôndria vai aumentar a capacidade enzimática dela. Então, de duas, uma. Né? Ou ela melhora, ou ela se divide. Ou ela se multiplica, na verdade, né? Não se divide. Ou ela se multiplica. O que determina o exercício aeróbio, ou o que determina qualquer tipo de exercício, né? Um dos fatores importantes é intensidade. E com o aeróbio não é diferente. Se na musculação a intensidade ela faz com que você tenha a capacidade de criar uma mensagem relevante a ponto de você fazer mais músculo, né? Desenvolver a sua musculatura, no aeróbio a intensidade ela é capaz de fazer um shift de metabólico quase que para treino de força. É por isso que a gente faz, por exemplo, o HIIT, né? O exercício intervalado de alta intensidade. Ele é um misto, ele não é um misto, ele é quase
quase uma musculação dentro do aeróbio, por causa da intensidade que ele atinge. Então, por exemplo, na minha divisão de aeróbio, eu faço 1 hora aqui, aí eu desço na academia, aí eu aqueço fazendo 8 minutos de HIIT, e aí eu faço musculação. Então, essa é a sequência que eu costumo fazer. Eu aqueço para musculação fazendo um HIIT. E o que isso ajuda? Isso ajuda a colocar a gente mais no ponto para treinar, né? Pelo menos no meu caso, na minha condição. Ele me ajuda a colocar na situação de treino. Então ele libera adrenalina, libera noradrenalina, eu sinto bem-estar e eu tô aquecido. E isso faz, minha circulação tá pronta, minha musculatura tá pronta. Isso faz com que eu tenha um desempenho melhor quando eu esteja fazendo musculação. Mas isso é o meu caso agora, isso não foi o meu caso sempre, né? E talvez isso mude conforme eu for ganhando capacidade física de novo. Senão a gente cria um hiato entre aquilo que é o nosso desejo e a nossa realidade, né? Não existe resposta simples e objetiva quando se fala em emagrecimento. Tem que ver o que é adequado para você nesse momento. E muitas das coisas que limitam isso é que nem tudo é adequado para você nesse momento. Mas, por exemplo, um aeróbio de baixa intensidade sempre é. Dieta sempre é. Controlar a alimentação sempre é, tá? Essas coisas, elas se compõem criando, claro, o efeito metabólico desejado, mas compõe também o efeito, uma pequena vitória que você vai adicionando ao longo do seu dia. E eu acho que essa parte de você criar a sua motivação, ela é muito importante. Se vocês procurarem no YouTube, tem um discurso de um almirante americano falando sobre a importância de você arrumar a sua cama se você quer mudar o mundo, né? E ele fala 2 coisas importantes, né? Primeiro, você acordar e arrumar a sua cama significa que você, pelo menos uma tarefa bem feita, você fez no seu dia. Significa que você tem a primeira vitória. E aquela conquista, tão tola quanto arrumar a sua cama, ela funciona como um motor para que você busque a sua segunda vitória no dia. E terceiro, por pior que o seu dia tenha sido, se deu tudo errado, pelo menos você vai ter uma cama arrumada para deitar quando você chegar em casa. Então essas coisas, elas são fundamentais na nossa vida porque nós somos criaturas pensantes a maior parte do tempo, né? Não é com todos, mas somos criaturas pensantes. Dependemos daquilo que refletimos e raciocinamos. E se a gente não cria um lugar de raciocínio positivo e favorável, nós não vamos para frente. Que é a questão da gente dominar o ambiente. E é por isso que eu defendo tanto que a gente tem que fazer coisas, começar por aquilo que a gente consegue fazer. E um aeróbiozinho em jejum, assim, né, de baixa intensidade, light, 90 batimentos por minuto. Tá ótimo para você começar a vencer as suas coisas na vida, tá? Então, pouca coisa, pouco investimento e muita resposta. E esse aeróbio, como que ele emagrece? O aeróbio ele não emagrece pela sessão de treino que você fez. O aeróbio emagrece pela continuação, pela manutenção do que é esse estímulo aeróbio. Então, ele pesa, por exemplo, no volume de treino da semana. Uma das coisas que a gente está acostumado a fazer é contar quanto de aeróbio você fez por semana. Vocês sabem quanto que você deve fazer de aeróbio por semana? Aliás, você sabe que existe essa recomendação? O Colégio Americano de Medicina Esportiva, ele fala que por semana, para a gente ter boa saúde, não estamos falando nem de desempenho, tá? Você precisa de 300 minutos de aeróbio de baixa intensidade, que é o equivalente a 1 hora, 5 vezes por semana. Ou então você precisa de 150 minutos de intensidade moderada, que é mais ou menos meia hora, 5 dias por semana. Ou se você for um cara de fazer aeróbio intenso, você precisa de 15 minutos, 5 vezes por semana, ou seja, 75 minutos por semana. E aí a beleza da coisa é que você pode organizar esses números, né? Então trabalha nesses minutos em 7 dias. Isso faz a coisa ficar mais fácil, sabe por quê? Porque você tem que matar minutos por semana. E aquele dia que não deu tempo de você fazer, não serve. Pô, não consegui fazer hoje. E o pior que a gente tem, pessoal, é a sensação de incapacidade. Porque aí, você não fez hoje, chega amanhã, ah, mas essa semana já tá podre, porque ontem eu não consegui fazer. E aí você desiste. O jeito mais rápido e fácil de você parar fazendo, de você desistir de alguma coisa, é você parar de fazer. Então, felizmente para você, escuta essa, não meça aeróbio por dia, meça minutos de aeróbio por semana e coloque isso no seu goal, coloca lá
Faz um log de treino, né? Quantos minutos de aeróbio você treinou essa semana? Isso é uma coisa importante. Lembrem assim, né, se for conveniente para vocês, aperta o botão de seguir aí. Eu tenho recebido algumas mensagens, não são muitas, de que precisou seguir mais de uma vez porque a plataforma derrubou. Eu recebi isso do Instagram e do YouTube. Pelo sim, pelo não, aperta o seguir aí. Garante que você vai estar comigo aqui todo dia, de manhã, às 7 da manhã. Estamos aqui fazendo cardio, trocando ideia para deixar o dia melhor. Combinado?